Maria de Fátima Filho. Irmãs e irmãos, bendito seja o Senhor por este dia santo de domingo, no qual celebramos a morte e ressurreição de Jesus e contemplamos o testemunho dos apóstolos São Pedro e São Paulo, cuja solenidade hoje celebramos. Como condutos da Igreja, Pedro e Paulo seguiram os passos do Mestre Jesus, a ponto de darem um autêntico testemunho de entrega total de vida. Hoje rezamos também pelo Papa Leão, por sua vocação e missão, e por todos os bispos, sucessores dos apóstolos. Com fé e alegria, celebremos este dia. Toda igreja linda celebra a memória pascal do poder, encarnada com Pedro e com Paulo, que seguiram ao Cristo por meio. Em dizer pela fé que confessou, essa fé é nossa filha, a igreja do Senhor. Toda igreja unida celebra a memória pascal do poder, encarnada a Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por meio. Em dizer louvor pelo Espírito Santo, o seu zelo pelo Evangelho levam a salvação. Toda igreja unida celebra a memória pascal do poder, encarnada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por meio. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu a morte. Bom dia. Bom dia. Que bom, né, carinho? Alegria muito grande, irmãos, nos encontrarmos para a Eucaristia. Ontem a gente dizia que a Eucaristia é o lugar que nós nos encontramos, sempre. Ainda que não nos encontremos todos presencialmente no mesmo lugar, nos reunimos pela fé em torno do altar do Senhor para celebrar os seus mistérios. E hoje essa palavra é dedicada aos apóstolos São Pedro e São Paulo. Na festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo celebram os seus santos padroeiros. Uma alegria, uma graça muito grande estarmos todos reunidos aqui para esta solenidade. Parabéns todos no nosso coração para colhermos os frutos desta vida de liturgia. Peçamos ao Senhor perdão dos nossos pecados. Arrependidos,
Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe nas mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça 2 sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era a realidade do que estava acontecendo por meio daquele anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça. O Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará do mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: eles restou Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que, diante da pessoa de Jesus,
não pode deixar de ser feita em todos os tempos. As respostas, porém, variam conforme os tempos, os lugares, as pessoas. Algumas podem, inclusive, ser contraditórias com a própria pessoa de Jesus e dizer exatamente o oposto daquilo que ele é. Entretanto, uma só é a resposta certa. É a de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta, evidentemente, ainda estava incompleta, embora cheia de fé. Ela seria colocada à prova no Getsemane, na prisão de Jesus, nos açoites da paixão, na paixão e morte de cruz. Ela seria colocada ainda à prova na ressurreição. E apesar de tudo isso, Pedro ouviu o anúncio de Madalena e ainda duvidou. Saiu correndo, foi ao túmulo, olhou dentro do túmulo, viu os panos dobrados e colocados no chão. Às margens do mar da Galileia, quem reconheceu Jesus não foi Pedro, mas João. Conta-nos o quarto evangelista que o discípulo, aquele a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. E Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, porque não o conheceu. Então vestiu sua roupa, porque estava nu, tirou-se ao mar e foi nadando ao lado de Jesus. Ali naquelas margens, ouvíamos do Evangelho da Vigília da Solenidade ontem. Pedro ouviu por 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? E por 3 vezes ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes foi confirmado na sua tarefa, na sua missão, no seu trabalho: apacenta as minhas ovelhas. Depois da confissão, vem a prova da fé. E depois a confirmação do amor e da missão de Jesus Cristo. Aí então o apóstolo pode dizer-se homem. E foi sobre um homem que veio o Espírito Santo na manhã de Pentecostes. Assim também é conosco, irmãos. Ninguém pode dizer-se homem. Mulheres, por favor, eu não estou excluindo-as. Estou dizendo homem no sentido de humanidade. Ninguém pode dizer-se homem antes da profissão de fé, da prova da fé e da confirmação no amor e na missão de Jesus Cristo. Depois disso e do dom do Espírito Santo em Pentecostes, nada mais o separaria do amor de Cristo, nem a prisão, nem a morte crucificada no Circo de Nero no ano 64. São Paulo se converteu no ano 37, mais ou menos. Cerca de 5 anos depois, o rei Agripa mandou prender e matar Tiago, irmão de São João. Começava ali a paixão dos apóstolos, similar à paixão do seu Senhor. O rei Agripa mandou também prender São Pedro. Ele viu que deu certo. Você faz a tentativa com ela mais clara. Deu certo, você avança. É assim que os déspotas fazem. Então mandou prender São Pedro no dia dos Ázaros. Era o dia da preparação para a Páscoa. Porque ele queria apresentar São Pedro após a Páscoa à multidão, assim como foi com Jesus. Os mesmos passos de Jesus são os passos dos apóstolos. O texto dos Atos dos Apóstolos condensa muitas informações em pouquíssimas palavras, mas sem sombra de dúvidas podemos afirmar que São Pedro experimentou aquilo que é a experiência de todo homem e mulher de fé. Nem ele nem nós estamos sozinhos na tribulação. O seu anjo da guarda o protegeu. A igreja orava incessantemente a Deus por ele, e no final ele foi libertado da prisão. A oração da igreja pelo Papa é um dever, é nosso dever.
dever de todo cristão, como dizemos na Roma, homem de ouro, todos os dias. Não se entende um cristão verdadeiro que não ame e não reze pelos sucessores de Pedro. No entanto, do pontificado do Papa Francisco, houve uma onda de gente que se dizia católica e ao mesmo tempo afirmava: esse Papa não me representa. Bem, grosso modo, ele não representa mesmo, porque o Papa não é nosso representante. Não tem uma eleição para Papa que a gente vai lá, que a gente vota, que é velho. Não é assim que acontece. Ele é o representante de Cristo. Ele é o vigário de Cristo. Não eu, nem seu, nem nós. Então, quando a pessoa diz: o Papa não me representa, dizer isso e nada é a mesma coisa. Porém, esta atitude revela um veneno escondido de soberba, de quem se acha melhor que o Papa, mais católico que o Papa. Talvez até possa ser, mas o nosso dever filial com a igreja é amá-la. Um filho não cospe na cara da mãe. O nosso dever filial com a igreja é amá-la e sustentar o Papa com a nossa oração. Seja Pedro, seja Francisco, seja Leão, qualquer um que se assente no trono de Pedro é Pedro. Com a eleição do Papa Leão XIV, muitas dessas hostilidades caíram, porque o novo Papa, como dizemos na Itália, é carinho, uma pessoa carinhosa, dócil, amável, meio, palatável, diz coisas bonitas. Todo mundo gosta do Papa Leão XIV. Bem católicos. Chegou a hora de amadurecer na fé. Não se ama, nem se deixe de amar o Papa porque eu gosto ou não gosto. Isso é coisa de gente infantil. Antes de tudo, nossa relação com o sucessor de Pedro é da ordem da fé e da graça. Não é da ordem do afeto e do sentimento. Nós brasileiros somos muito afetivos, somos muito afetuosos, tudo nos afeta. E a gente leva tudo para o âmbito do sentimento. Do eu gosto, do eu não gosto, se eu gosto eu amo, se eu não gosto eu odio. Quando eu odio mesmo. Nós somos assim. Não deveria, nós somos. Na ordem da fé e da graça, o sucessor de Pedro realiza a comunhão e a unidade de toda a igreja, a ponto de que aqueles que não estão unidos a Pedro não estão unidos a Cristo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você, ele está falando em primeira pessoa a São Pedro, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. É claro que esse poder não foi dado somente a São Pedro, São X parece isso nos seus sermões. É o poder da igreja. Mas, depois que o Tomás também esclarece na sua teórica, mas São Pedro o recebeu de forma pessoal. É o poder da pessoa do Papa. Ele realiza, na pessoa dele está contida a unidade da igreja, a unidade dos fiéis em Cristo. Quem não está unido com o Papa não está unido com Cristo. O negócio não é psicológico. Eu pus na minha cabeça que eu estou unido a Cristo lá, não sei de jeito. É como o amor. Ontem eu falava das mediações do amor. O amor não pode ser somente uma expressão verbal. O amor tem uma expressão concreta. É como a comunhão e a unidade. Não é um sentimento, não é uma fé de eu me sinto, eu não me sinto, eu não sei o que de algum modo. A expressão da comunhão e da unidade da fé está expressa visivelmente na pessoa do manto de Deus, o Papa. Me permitam abrir um parêntese. Com o aumento da mobilidade urbana, é muito comum que as pessoas hoje escolham a paróquia, não porque é a paróquia de onde habitam, de onde moram, do seu território, mas pela proximidade afetiva. Se o padre agrada, eu permaneço, se me desagrada, eu uso outra comunidade do Papa. No entanto, o mesmo tipo de relação que nós temos com o Papa, nós temos com o Papa, com o Bispo. As nossas relações
não são mediadas pelo afeto, mas são relações da ordem da fé e da graça. Mesmo compreendendo que somos um povo profundamente afetuoso, é preciso lembrar que os afetos, quando não são bem ordenados, impedem a opção madura da fé, especialmente quando a escolha da paróquia, do pároco, se baseia apenas em simpatias ou antipatias ou preferências pessoais. Isso não é critério. Nunca foi. Feche a cabeça. Na liturgia de hoje, o salmo retoma o ritmo sombrio do relato da prisão. Quando eu estava meditando esses textos, preparando a menina, me parecia que o salmo retomava o ritmo dos soldados caminhando com São Pedro para a prisão, aquela prisão sombria, São Pedro preso entre os dois soldados, com algemas amarradas nos braços. E ainda recolhe os sentimentos da alma humana. Ali estão presentes tanto o louvor quanto a tribulação, o medo e a ação de graças. Bendizer, louvar, gloriar, engrandecer, alegrar-se, exaltar são verbos que fazem jorrar um rio de alegria que corre sob tenebrosas nuvens de tribulação, temores e angústia. Ao final do salmo, a presença do anjo, como também na primeira leitura, preenche tudo de luz, estando aos salmistas dizer também a nós, em São Pedro: provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que nele encontra o seu refúgio. Provai e vede, que coisa maravilhosa. Provai e vede. O povo agora está cheio de milagre, né? Igual aquela história que São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios: os gregos pedem milagres, os judeus procuram sinais prodigiosos, nós anunciamos o Cristo crucificado. Um monte de gente procurando milagre. Se alguém chegar em você e perguntar assim: qual é o milagre que faz lá na sua igreja? Responda com esse refrão do salmo: vinde, provai e vede quão suave é o Senhor. Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, a chuva cair sobre justos e injustos. Faz brilhar o sol da justiça, mesmo sobre nuvens tenebrosas de angústia e medo. Assim foi a experiência dos apóstolos. Essa é a nossa experiência de fé todos os dias da nossa vida. O Senhor entrou na escuridão do cárcere, pegou a mão de Pedro, retirou o ferrolho da fechadura que o atava e disse: levanta-te depressa, coloca o cinto, calça tuas sandálias, põe tua capa e vem comigo. Aconteceu o mesmo conosco. O nosso batismo foi assim. Tomados pelo poder do braço do Senhor, fomos imergidos nas águas abissais do poder da morte, que quebrou as correntes do pecado. Levantados por sua mão, endossamos a veste nupcial, o cinto da verdade, as sandálias do Evangelho, a capa que significa prontidão para a missão, e saímos às escuras, às ruas desertas do mundo, como Pedro, sozinho, quando São Pedro. Penso aqui na longa missão de São Paulo, na qual ele viveu mais de uma vez tudo aquilo que São Pedro viveu também. O trecho que ouvimos hoje da segunda carta de Timóteo parece ser um trecho de uma despedida. Alguns exegetas dizem que não, mas eles evocam tanto a luz da alegria quanto as nuvens da tristeza, que deixam transparecer a alma do homem que escreveu aquelas linhas, curtida na missão de anunciar o Evangelho integralmente. Eu anunciei o Evangelho integralmente. A palavra foi ouvida de mim integralmente. Quantos nós poderíamos dizer? Eu não sei se eu poderia dizer que eu anunciei o Evangelho integralmente. Qual o resultado de uma vida fiel? Guarda a fé. Guardei a fé. Sabe, irmãos, guardar a fé parece tão pouco em um mundo que quer tanto. Parece tão pouco ser fiel.
crescendo mais, né? Guardar integralmente a fé, a verdade do Evangelho e completar a corrida até o fim. Eu sei que todos nós, e eu também, gostaríamos de fazer coisas grandiosas, ter o nosso nome escrito na história. Porém, qualquer coisa que fizermos só se tornará grande se for o resultado de uma vida vivida para guardar a fé, completar a corrida, combatendo o bom combate, a fé cotidiana. Ninguém constrói algo verdadeiramente grande na vida buscando apenas a grandeza própria. As verdadeiras obras, aquelas que permanecem, nascem da humildade de quem prefere o silêncio ao aplauso, o anonimato ao prestígio, o serviço escondido ao desejo de ser amado e admirado por todos. O caminho do reino de Deus segue na contramão do caminho do mundo e será sempre assim. De um mundo que se alimenta de vaidade, exposição, fama, prestígio, coisas passageiras, ilusórias e vazias, que se esvaziam e esvaziam também aqueles que delas se alimentam. Nesse trecho da carta de Timóteo, alguns verbos estão no passado: combati, completei, guardei. Outros no futuro: me libertará, me salvará. No entanto, essa aparente diferença temporal não diz respeito apenas a uma sequência cronológica do fato que aconteceu no passado e o que acontecerá no futuro, mas revela uma realidade mais profunda da ação da graça de Deus, que transcende o tempo. Na dinâmica da graça divina, passado, presente e futuro se entrelaçam como etapas de uma única realidade, que é a realidade da salvação. Para Deus, como disse Jesus na cruz, para Deus tudo está consumado é. Por isso, se a semelhança de São Paulo, posso dizer que combati o bom combate, que completei a corrida e guardei a fé, então também posso confiar que o Senhor me libertará, que me salvará para seu reino eterno, porque é uma só e mesma realidade: combater e guardar a fé e ser salvo e guardado para o dia do Senhor. A solenidade que hoje celebra a fundação da Igreja de Roma, nestes dois grandes apóstolos que nos deram as premissas da fé, é a solenidade que celebra os fundamentos da nossa fé, como diz a nossa coleta dessa Santa Missa. Dois irmãos, unidos pela coroa do martírio, que preferiram perder tudo, até a própria vida, a perder em Cristo. Para mim, viver em Cristo. Vai dizer São Paulo na carta aos Gálatas: viver é Cristo e morrer é lucro. Viver em Roma este ano foi uma experiência para se tocar com o coração. Mais do que tocar a coluna da decretação de São Paulo ou o túmulo de São Pedro, tocar com o coração aquela Roma amada por eles. Esta igreja está lá, no Lácio, há 2000 anos, sustentando a comunhão dos cristãos na mesma fé. Lá eu vi o cadáver de um Papa e a aclamação de uma praça de São Pedro repleta a outro Papa recentemente eleito. Andei na Via Ápia, por onde São Paulo entrou em Roma, e cantei os seus cantos, ó Roma eterna, cuja beleza jamais tem fim. As colunas jônicas e coríntias gritam os nomes daqueles heróis grandiosos: Agnese, Cecília, João, Paulo, Pedro, Paulo, a metrópole dos heróis, a metrópole dos santos. Um dia, depois de entrar em várias igrejas, entendi que Roma é maior que Pedro, maior que Paulo. Ela foi
morada. Ele encontrou e chamou Agnese, Jerônimo, Damaso, Gregório, Helena, Francisca Romana e uma miríade infindável de heróis da fé. Só uma cidade conquistada por Cristo pode ter tantos santos. Roma pode dizer com propriedade: esta cidade é do Senhor Jesus. Isso não é uma frase de efeito. Só se vê que uma cidade é do Senhor Jesus onde existem santos. Onde não tem santos, não é de Jesus. São Paulo, na carta aos Romanos, escreveu o famoso hino da união dos fiéis em Cristo. Ele expressa a experiência do apóstolo e de São Pedro, e que precisa ser também a nossa. O martírio dos apóstolos deve nos fazer olhar para a experiência final, aquela de São Pedro e aquela de São Paulo, em Roma. Os dois encaminharam para o martírio. A morte, entretanto, não é o fim. A morte não é o fim. O sangue de São Pedro e de São Paulo regaram a cidade de Roma. Milhares de mártires, inúmeros santos vieram depois, os dois morreram. Os seus sangues derramados, o seu sangue derramado, como diz Tertuliano, é a semente de novos cristãos. Não nos esqueçamos, caríssimos amigos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada, a vida, a morte. Nem a vida, nem a morte, nem as alturas, ou as profundezas, ou outra criatura qualquer, poderá nos separar. Do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ó Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da compaixão. Atendei às súplicas de vossa Igreja para vazarmos com segurança o que pedimos com fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de todas as forças de Deus. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas. Devolva para vós o nosso coração celebrarmos este sacrifício por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo. Reunidos pela coroa do martírio, recebem hoje com toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobrem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção unida no socorro e governando a água da terra, em comunhão com o nosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo José Aparecido, e por todos os que guardam a fé católica, que receberam dos apóstolos. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, os quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor,
por si e por todos os seus. Eleva a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que espera. Lembrai-vos dos pais, vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas ofertas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai
ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos e também vosso povo santo, os oferecemos ao Pai dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos ao Deus onipotente, e esta nossa. Suplicantes os pedimos ao Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso Santo Anjo, para que todos nós, participando desse altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do Senhor. O Espírito nos una no salve. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam, com o sinal da fé, e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam em Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei ao Senhor a luz eterna. Em todos nós, pecadores, que esperamos na vossa vida misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o nome dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, glorificar, abençoar os seus bens e distribuí-los entre nós. Oh Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, Pai, da vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto guardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso céu, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós e seus Deus com o Pai e o Espírito Santo. amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudades a Cristo Jesus. O Filho de Deus.
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o reino de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de rever em minha palavra, mas direi uma palavra e se cala. Tua presença será para
Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverantes na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Já das 18 horas, haverá a procissão de encerramento da festa São Pedro de São Paulo, uma missa de encerramento da paróquia. Então, desde já, somos todos convidados. O Senhor esteja convosco. A cada invocação respondam amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé, proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edificou a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e sobre vós permaneça para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, a alegria do Senhor seja a vossa força. E em paz, em que o Senhor nos acompanhe.